Então, essa história ela começa lá em 2022, quando, após um excesso de trabalho, excesso de cobrança, excesso de estudo, eu comecei a ter problemas de saúde. E com isso vieram as primeiras crises de ansiedade, vieram o início de um burnout, o início de uma depressão. E quando eu me vi na pior fase da minha vida, no pior dia, eu virei para Deus e pedi para Ele me dar o discernimento para escrever uma nova história. Então eu sentei com Ele e comecei a traçar novos objetivos, novos projetos e escrever e dizer para Ele onde eu queria chegar e que fosse feita a vontade dele na minha vida. Só tomei uma decisão de que eu queria viver minhas primeiras experiências. Então eu fui embarcar uma pessoa no aeroporto e eu falei, vou começar por aqui. Então coloquei no meu mural que faria minha primeira viagem de avião em 2023. E aí um mês depois que eu estive lá no aeroporto, tomei essa decisão, eu estava acompanhando a minha mentora, a Micaele Gomes, e aí ela postou que tinha um cupom de desconto para um festival de empreendedores, mercado digital e tudo mais. Então eu fui lá, com o único dinheiro que eu tinha, comprei o ingresso em novembro. Falei, vou unir o útil ao agradável, mesmo sem saber ainda como faria com as passagens, com pousada, com deslocamento, comida, enfim. E fui. Comprei tudo e no mês de janeiro eu comecei a falar para Deus que eu queria ter uma oportunidade lá. E embarquei para Recife e pedi para Deus que todas as pessoas que eu fosse ter primeiro contato fossem pessoas bem receptivas comigo, porque eu não conhecia nada na cidade, não tinha familiar nem nada. E aí Deus me apresentou um cara que me emprestou o telefone e me ajudou a escrever uma nova história, porque tudo começou por aí. E aí eu cheguei no local do evento, as pessoas do check-in, as pessoas do credenciamento, as pessoas da fila, onde eu comi, as pessoas que sentaram do meu lado, todas as minhas primeiras pessoas de contato, as minhas primeiras conversas foram com pessoas que me receberam e me acolheram muito bem. Então eu já comecei a ser grata a Deus, primeiro por ter dado certo a viagem e segundo por ter conhecido pessoas de primeiro contato que me receberam muito bem. Então eu comecei a sentir a ambiência, comecei a sentir tudo isso e me entrar de cabeça nessa imersão. E comecei o dia tendo a experiência de estar diante de 3 grandes mentores para mim, que é Janguier, Thiago Nigro e Cacá Diniz. É um dos meus mentores na questão da espiritualidade. E aí eu fui presenteada com uma grande experiência, eu fui honrada por Deus. Eu pedi... Você. Deixa eu falar aqui com a moça. Olá. O resto, por favor. Por favor. Qual é o seu nome? Meu nome é Beatriz, eu tenho 23 anos, vim de Teresina, Piauí, né? Eu vou primeiro contar como que eu cheguei até aqui. Em novembro, eu vi a Micaela postando que ia sair um desconto de 40%. E era o único dinheiro que eu tinha na minha conta e eu falei que eu tinha que apostar em mim. Eu tinha acabado de sair do burnout, tinha tido depressão, fui demitida e tomei a decisão de que eu teria que ser minha própria chefe porque ninguém entenderia meus problemas de saúde. E aí eu comprei o Gold Digital e aí não sabia como que eu ia vir para Recife, não tinha passagem, não tinha pousada. E aí eu falei, vai dar certo. Não falei pra ninguém, só falei com eu vi um vídeo do Cacá que ele falava sobre o transbordo. E eu falei, cara, eu vou fazer de tudo pra Deus me honrar. Porque o Cacá falou uma coisa que ele falou assim: você só vai conquistar, chegar onde você quer, se você adquirir sabedoria. E a sabedoria só vem do Senhor de Deus, e você tem que confiar nele. E aí, eu peguei os meus joelhos e eu falei que ia fazer dar certo. E que muitas pessoas subiram ao palco e me honraram lá, né? E foi isso que eu pedi a Deus, que multiplicassem tudo na vida delas. Elas se conectaram comigo, se conectaram com a minha história, confiaram em mim. E o principal de tudo foi o que eu pedi pra Deus, que as pessoas vissem Deus antes de me verem. E foi isso que aconteceu diante de todas as mensagens que eu li, que eu recebi. E a minha mentora foi lá, subiu ao palco e também me honrou. Diante... Para transformar a sua vida, você vai sair de lá, tenha certeza, com a mentalidade muito como mais se não bastasse. expandida, certo?
tenho certeza que você vai construir riqueza. E também, como você está se formando em Direito, quero presenteá-la com o curso da OAB, no grupo C, chamado Go OAB, ok? Então é isso. O que para muitas pessoas vão chamar de cocriação, poder da mente, eu resolvo chamar de fé. Eu pedi a Deus todo o direcionamento, desde o dia que eu comprei o ingresso. Todos os dias no meu dia de janeiro, quando eu não tinha o dinheiro ainda suficiente para custear as minhas despesas lá, eu dormia e acordava pedindo a Deus um cliente por dia. E as coisas iam acontecendo e eu dizia, tu tá me respondendo. E eu tentava acreditar em tudo aquilo, era muita coisa ao mesmo tempo, mas Deus sempre foi me provando que Ele estava cumprindo com a promessa dele. Ele me preparou até esse dia de ser honrada diante de tantas pessoas. E mais do que isso, foi mostrar para todas essas pessoas que no nosso mundo de negócios, Deus também está à frente de tudo. Então eu conheci pessoas incríveis, as pessoas da pousada me receberam muito bem, fiz amizades e aqui eu comecei e encerrei uma nova história e me preparei para vivenciar o extraordinário na minha vida, para contribuir com outras pessoas, para honrar outras pessoas. Então eu saí de Recife eu fui com pouco dinheiro, o suficiente somente para minha alimentação e para custear o meu deslocamento. E eu saí de Recife com 15 mil reais, com um curso da OAB, com o curso do Janguier Diniz em São Paulo, com passagem inclusa, com hospedagem inclusa, com deslocamento, alimentação, com tudo incluso. Ganhei presentes, mas principalmente eu tive a oportunidade de apresentar para as pessoas que Deus cumpre as promessas dele e que basta a gente confiar que as coisas dão certo, né? No tempo dele, claro. E foi assim que eu escrevi a minha história em Recife, me deu a oportunidade de viver minha primeira experiência. E eu chego a Teresina com o sentimento de entregar às pessoas aquilo que eu aprendi e que muitas portas irão se abrir ainda, mesmo diante das dificuldades. A certeza que eu tenho é que decisões mudam destinos, de verdade. E eu resolvi apostar em mim, então a minha torcida é de que a minha história possa impactar a sua história. E hoje, agradecendo a Deus, eu escrevo a minha gratidão e risco 2 coisas no meu mural de 2023. Então aqui começou uma nova história.